E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 16h59, domingo, 23 de março de 2025. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico aqui, galera. Bitcoin, aqui no gráfico diário, nesse exato momento, ali na casa dos 85.100, certo? Deixa eu dividir logo a tela, para a gente começar aqui. Vou botar aqui, dividir a tela aqui para a gente ver aqui o gráfico aqui à esquerda de quem vê. Nós temos aqui o Bitcoin e à direita de quem vê, nós temos aqui o gráfico do USDT.D, ou seja, a dominância do Tether, né? A dominância do dólar. Então é muito importante esses dois gráficos sempre estarem bem em evidência aqui para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Então esse gráfico aqui é muito interessante justamente por isso. Dois pontos interessantes, vamos logo sem enrolação. O Bitcoin ele passou por um tempo bem chato, né? A gente subiu ali no dia 1º de março, ali batendo nos 93, depois a gente caiu. Aí a galera começou a inventar um monte de historinha aí, com taxa de juros, negócio de desemprego. A última foi o depoimento lá do cara lá do Fed, que eu esqueci o nome dele agora. Aí o mercado deu uma subidinha, a galera começou falando que era alta infinita, que não sei o que, que agora o Bitcoin vai. Tudo uma balela, né? Tudo uma balela, para ser bem sincero com vocês. E o que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento? Vocês lembram do que eu falei da última vez aqui, né? Que a gente fez esse movimento aqui no dia 28, e a gente também tem aqui um movimento interessante no dia 25, né? Então pode notar que a gente caiu aqui bastante com fluxo aqui, barras um pouco mais elevadas, e agora nessa queda que a gente estava tendo aqui para cá, né? Abaixo dos 83, a gente ficou alguns dias abaixo de 73, a gente diminuiu esse fluxo aqui de venda, né? Então, tipo, a gente caiu com oferta, tá tentando cair novamente aqui, mas a oferta diminuiu, né? Então, assim, nesse ponto, é um ponto muito interessante, na verdade. Lembra que na última análise a gente estava com esse nível de POC jogado aqui para cima, praticamente aqui na região dos 96? Se vocês forem repararem bem, na última análise, se eu não me engano, estava nessa região. O que eu fiz? Eu tracei novamente aqui o market para a gente ver mais ou menos onde está o volume agora principal dessa pernada. Eu estou marcando apenas essa pernada de queda que o Bitcoin deu. E é justamente nesse ponto que está o nível de POC, né? Justamente nesse ponto aqui. Então a gente perdeu aqui, a maior barra que teve aqui nos últimos dias foi do dia 28 de fevereiro. Depois disso a gente não está tendo tanta força aqui para empurrar o mercado para baixo, e o mercado está acima dos 83.714,40, o que é um ponto totalmente positivo, tendo em vista que o nível de POC está passando nessa região, que é uma região interessante. Vou marcar isso com a canetinha para vocês darem uma olhada, para entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Beleza. Então aqui a gente caiu aqui com força, né, nessa região. Então aqui as maiores barras de atividade profissional aqui embaixo. Vocês podem reparar aqui, né? E agora a gente teve uma queda, né? Ou seja, a gente teve bastante oferta aqui nessa região, aqui também demanda nessa região aqui, né? Então pessoas aí, instituições aqui acabaram comprando aqui nessa região aqui junto com essa queda. E agora o nível de POC que antes estava nessa região, ela passou para cá. Então a gente tem uma grande concentração de volume justamente nessa região aqui, o que é uma região bastante importante para nós, certo? O que está acontecendo com o SDT? Nós sabemos que o SDT, a maior concentração de volume do SDT está aqui, ó. Ou seja, a gente fez aqui um ponto interessante de acumulação, a gente consegue perceber essa acumulação aqui tanto no OBV, e a gente rompeu toda essa acumulação de fundo do SDT. Então, se esse gráfico aqui ele sobe, o Bitcoin ele cai. Se esse gráfico aqui cai, o Bitcoin sobe. É justamente essa é a dinâmica que vocês têm que entenderem sobre o gráfico do SDT junto com o Bitcoin. Então, cara, assim, na minha opinião, né, a maior concentração ela está nessa região. Eu não preciso nem marcar market profile aqui para perceber isso. Se for pegar essa pernada aqui de queda, né? Então a gente fez uma acumulação interessante. Pode ver que o tanto, né, que a gente teve de atividades profissionais aqui, ó, tanto de barra vermelha nessas regiões aqui, ó, dentro desse caixote, também aqui nessa região e também nessa região. E depois o mercado subiu isso aqui tudo, né? Isso aqui, galera, é realmente de fato preocupante, tá? Porque se o mercado
o USDT aqui, ele chega, ele vem fazer teste, ele pode até cair para vir fazer um teste, quem sabe, de oferta em cima dos 50%, ele pode chegar aqui e fazer um movimento de alta novamente, empurrando o Bitcoin novamente para queda, né? Para quedas. Então, isso aqui é um padrão que, de fato, eu não curto muito, tá? Justamente por conta dessa configuração. Porque se temos a maior concentração de volume nessa região aqui, a gente tem os níveis de volume elevado, a gente tem aqui uma acumulação, a gente tem um primeiro spike que a gente dá, né? Então, pode ser que o mercado ele possa voltar nessa região e bater nessa região aqui e novamente subir, tá? Então, isso aqui pode acontecer, né? E isso é um pouco preocupante. Seria muito interessante porque como o mercado ele já chegou, né? Como o mercado ele já chegou nessa região, né? Já chegou nessa região que começa a quedar novamente, então a galera vai ficar tudo tipo, pô, maravilhado, porque agora o Bitcoin vai começar a subir. Só que a configuração do Bitcoin realmente é uma configuração tranquila, mas isso aqui, cara, é foda, tá? Porque vamos pegar aqui o market agora. Vamos pegar aqui o market. Se eu pegar o market daqui, eita, peguei errado, peraí. Vamos pegar o market lá do fundo. Cadê? Não é você não, é isso aqui, ó. Se eu pegar daqui, a maior concentração de volume está no fundo, beleza? Ó, tá no fundo. Se eu for pegar o movimento agora daqui de baixo, vamos pegar aqui desse último topinho, toda essa configuração, ele está praticamente aonde? Também no fundo. Vocês têm noção do que é isso aqui? Então, assim, a gente fez uma acumulação interessante nessa região aqui. Então, a maior concentração de volume, ela está passando nessa região. Então, isso aqui está nítido para a gente. Então, aqui é um nível de acumulação. Então, qualquer movimento que o mercado faça para vir buscar essa região aqui, não é saudável, tá? Não é saudável. Na verdade, perdão, é saudável o mercado vir fazer isso daqui. Só que quando ele bate nessa região aqui, a maior chance que ele tem é fazer o movimento contrário. Então, de fato, se isso aqui acontece, se essa correção aqui no SDT acontece, o Bitcoin ele vai começar a subir novamente. E todo mundo vai ficar maravilhado. Só que quando o mercado chega nesse ponto em específico, que é justamente aqui os 50% de toda essa acumulação, que é aí que vamos realmente ter certeza do que vai acontecer. Porque a maior chance é bater nessa região e começar a subir novamente. Ah, e qual seria o cenário positivo para o Bitcoin aqui, para ele realmente engatar aqui, começar agora esse ano, final de ano agora todo, né? Esse ano todo, para uma grande alta. É o mercado ele vir buscar essa região aqui e romper com tudo para baixo. Ou seja, deixar essa concentração aqui para lá, né? Ou seja, o mercado vem aqui, bate, briga, rompe, voltou para testar e fica abaixo dessa concentração. Cara, isso aqui sim seria uma delícia para o Bitcoin e a gente poderia ver esse ano todo aí de uma alta mais forte para o Bitcoin, tá? Vocês podem até achar que eu estou ficando maluco aqui, mas, cara, eu estou muito acostumado com esse tipo de padrão. Então, esse padrão que o mercado está fazendo, eu não estou falando, olha só, eu não estou falando de Bitcoin agora, eu estou falando de USDT. O que eu estou falando para vocês de USDT é justamente isso. A maior concentração de volume do USDT está passando nessa região. E eu tenho 50% nessa região, que é justamente o nível de POC. Qualquer movimento que o SDT fizer para bater aqui, vai ser normal, porque o que ele está fazendo é um teste de oferta. Então, assim que ele bater essa região, ele pode justamente pegar impulso para fazer esse movimento. Se tu for pegar o gráfico ali do Bitcoin, gráfico semanal, tu vai ver essa configuração aqui sendo do mesmo jeitinho. Depois, acho que talvez no próximo vídeo eu vou trazer essa coisa aqui para vocês, né? Mas isso aqui me preocupa no SDT. E por que eu tenho que ficar olhando no SDT? Porque isso aqui é um grande grande indicador aqui para saber se realmente o Bitcoin ele está maduro para subir com força mesmo ou não, tá? Então isso aqui me preocupa. Isso aqui, galera, é uma preocupação minha a longo prazo, tá? Porque eu estou falando aqui de um gráfico diário. Então, se esse movimento acontece, o Bitcoin ele tende a subir. Tanto que o Bitcoin está subindo agora. Ele está aqui nos 85.166. O SDT que ele está brigando aqui, ó. Se tu for pegar aqui no que é, o SDT ele está brigando aqui, ó, na casa aqui dos 5.21, que agora serve como nível de suporte. Então, se o SDT aqui, deixa eu desmanchar tudo, se o SDT aqui ele começa a perder esse nível de suporte, deixa eu botar aqui um negócio melhor. Se ele começa a perder esse nível de suporte, ele tende a bater nessa região aqui, ele pode fazer esse movimento de queda. E aí é que vai fazer com que o Bitcoin ele suba,
para vir buscar outras regiões. Ah, mas eu não estou vendo concentração de volume elevada aqui nessas regiões. De fato, não. Mas tem uma concentração de volume aqui, lá nos 96. Então, ele pode bater nesse movimentinho aqui e fazer esse movimento novamente. Então, isso me preocupa no Bitcoin, tá? Então, assim, o Bitcoin ainda assim, na minha opinião, continua delicado, tá? Continua delicado. E isso aqui é um grande problema. Eu estou falando para vocês de problema, tá? Deixa eu tirar aqui. Estou falando para vocês de problema. Vamos acompanhar o nosso querido aqui, OBV. O OBV do Bitcoin, lembra que eu falei para vocês aqui, pelos meados aqui de 18 de janeiro, né? Aqui de 27 de janeiro, que se a gente chegasse a romper essa região, o Bitcoin, né, ele poderia corrigir porque estava entrando demanda aqui nessa região, né? E se essa demanda aqui entrasse, o Bitcoin ele ia corrigir. Foi justamente o que aconteceu com o Bitcoin. Bitcoin fez essa configuração, rompeu essa região e começou a entrar demanda no SDT, fazendo com que a oferta entrasse no Bitcoin. Cara, isso aqui foi falado para vocês. Ah, mesmo assim eu comprei no topo, mesmo assim eu comprei nessas regiões, tá? Mesmo assim eu comprei nessas regiões. Mas foi justamente isso aqui que aconteceu, tá? Deixa eu tirar aqui. A gente já sabe onde está a maior concentração de volume, certo? E aí o que eu posso fazer aqui? Eu poderia muito bem pegar, né, e jogar uma LTAzinha aqui, ó, nessa região. Só que se eu fizer isso, por quê? Se eu fizer isso aqui, o mercado ele pode bater nessa região aqui, vir testar a VW e vir começar a subir. Ou seja, ele me dá uma entrada aqui meio que falsa, né? Ele me dá uma entrada falsa nessa região. Porque olha onde está passando a VW. Essa VW aqui é uma região muito importante. Olha o que aconteceu no ouro agora nessa semana, né? Testou, na verdade, rompeu a linha de tendência, bateu 2 vezes na VW e começou a subir. E uma dessas subidas eu peguei no ouro. E eu tinha falado um dia antes justamente dessa configuração. Então, se eu fosse fazer aqui uma linha de tendência de alta, ela não seria aqui, cara. Porque aqui ele já tá me dando que perdeu, ó, tá vendo? Aqui ele já tá me dando que perdeu, mas olha só onde está a VW. Então, se de fato, né, eu quisesse fazer aqui uma linha de tendência aqui, eu faria baixo aqui dessas regiões, tá? Por quê? Porque o mercado ele pode fazer esse movimento, bater na linha de tendência aqui, bater nessa VW e começar a subir. Então, é por isso que eu não marco essas regiões, tá? Justamente por conta dessa configuração que de vez em quando acontece. Olha o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Se eu fosse marcar certinho, porque eu tenho que pegar de baixo, né? Se fosse pegar aqui, ele já tinha dado entrada aqui, ó. Tá vendo? E se eu fosse pegar isso, de fato, ele deu uma entrada boa. Não tinha nem marcado, mas de fato ele deu uma entrada boa. Porque ele rompeu aqui, mas não estava na VW. Então a gente ainda pegou umas correções no meio ainda, para depois pegar a demanda aqui e subir, né? E de fato, certo? Então, a primeira preocupação que a gente tem para analisar o Bitcoin é justamente esse USDT. Então, o USDT agora ele está trabalhando na casa dos 5,21. Se a gente quer ver o Bitcoin de fato subindo para chegar ali nos 93, nos 100 mil dólares novamente, esse gráfico aqui ele tem que perder 5,21. Mas ele perdendo 5,21, vindo querer testar aqui outras regiões, não significa que o Bitcoin agora ele vai começar a disparar. Na verdade, ele vai disparar, né? Na verdade, ele vai disparar se isso aqui acontecer. Se a gente perde 5,21 e vai para 4,59 de dominância, o Bitcoin ele tende a subir, né? Mas essa subida ainda é uma subida um pouco perigosa por conta dessa configuração, porque a maior concentração de volume do USDT ele está justamente dentro desse caixote. Então, qualquer movimento que o mercado ele fizer que venha buscar essa região aqui e não romper para baixo, é tiro para cima. Então vai pegar a galera aqui, ó, o Bitcoin vai fazer mais ou menos isso aqui, ó, e vem para baixo novamente. E essa é a preocupação. É isso que eu quero que vocês entendam a longo prazo, tá? O que pode acontecer com o Bitcoin. Dito isso, vamos ver aqui agora um gráfico. Vou tirar aqui para não ficar muito estendido, né? Peraí, sai do mosaico. Vamos aqui rapidamente ver aqui como é que tá o... Eu vou até tirar essa linha de tendência. Vou deixar aqui porque ela serve como exemplo, né? Vamos pegar aqui... Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Vamos ver um negócio aqui rapidão, uma coisa minha. Se eu pegasse de todo esse movimento aqui até hoje, eu daria a maior concentração ainda continua aqui. E é isso que me preocupa no Bitica. É isso que me preocupa no Bitica. Mas vamos, cadê aqui, meu amigo? Cadê você? Beleza, vamos pegar um gráfico semanal da vida? Olha só. Isso aqui é legal, cara. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal por quê? Porque nesse dia aqui também eu estava falando para vocês justamente isso, né? O que seria interessante para o Bitcoin.
né? Lembra que eu estou no gráfico do USDT, eu não estou no gráfico do Bitcoin. Mas tu lembra na última semana que eu falei para vocês? Galera, a gente pode bater 5,81 e 5,81 é justamente a VW que está passando nessa região, ou seja, o mercado ele não pode fechar acima dessa VW. Se fechar acima da VW aqui, é um grande risco, porque o Bitcoin não, o SDT ele pode querer para buscar 7,02 de dominância, o SDT. 7,2% de dominância, o Bitcoin ele tende a afundar mais forte, com mais força ainda. Então eu falei que era a semana, que foi a semana passada, né? Isso aqui seria muito importante para a gente. E olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. A gente teve aqui justamente uma defesa da VW. Ou seja, a gente bateu aqui no 5,81, né? E voltamos aqui novamente para baixo. Ou seja, segurou essa região aqui, ela segurou bem o semanal, certo? Então esse aqui é o primeiro ponto. Ponto positivo aí para o Bitcoin, tá? O que nós temos aqui também é outra coisa, ó. A gente tem aqui um nível de suporte no SDT. Então a gente caiu aqui, ó. A gente caiu e caímos aqui com bastante oferta, tá vendo aqui, ó? Tanto de barras vermelhas que a gente tem aqui, né? E é justamente aqui do gráfico diário. A gente tem aqui o quê? A gente tem aqui uma concentração, ou seja, muito volume envolvido aqui. Se tu for conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente teve 6 barras vermelhas em semanais, em gráficos semanais, em gráfico semanal aqui nessas regiões. E a gente rompeu. Lembra que eu falei que pode ser que o mercado ele tende a vir buscar essa região aqui para poder subir novamente? É isso que me preocupa no Bitcoin. Tá? Essa aqui é a preocupação que a galera não está atenta aí no mercado. Então, isso aqui é um padrão que a gente chama de acumulação, não é um padrão que eu queria observar no SDT, mas isso aqui pode impactar negativamente o Bitcoin e eu tenho que ficar de olho nesse padrão. É um padrão que eu estou acostumado, é um padrão que eu sempre vejo, não só aqui no mercado, mas como no mercado também, ou outras paridades, tá? Então, isso aqui é um padrão muito forte, certo? Então, se isso aqui acontece, essa volta acontece aqui, eu quero ver aqui, ó, o nosso OBV, ele perdendo essa estrutura aqui para baixo. Se a gente começa a perder esses dois fundos aqui no OBV, aí sim é um ponto positivo, porque aí, cara, eu estou perdendo a maior concentração de volume. Então, quem está posicionado aqui na compra, botando o mercado para cima, ele pode pressionar aqui as suas posições e eles estão comprados. Então, se começar a vir para baixo aqui, eles têm que justamente, né, fazer o quê? Eles têm que vender suas posições, já que eles estão comprados. E isso aqui gera oferta e a oferta derruba o mercado. Aí o mercado está preparado para fazer esse movimento. Eu vou desenhar um movimento para vocês aqui que eu, né? Aqui é porque não tem. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui a canetinha. Vamos ver aqui, ó. Botar amarelo. Então aqui ele tem que fazer isso aqui, ó. Ó. Ela tem que passar aqui, né? E o nosso querido OBV, ele tem que fazer isso aqui, ó, para acompanhar a oferta, né? Ele tem que fazer isso, ó. É exatamente isso que eu quero ver no SDT. Porque se isso aqui acontece, essa configuração aqui acontece no SDT, adeus. Bitcoin está muito, super, mega, hiper maduro para a gente ter aí meses de alta constante, sem perigo, tá? Então, isso aqui é um ponto muito estratégico que eu tenho que falar para vocês, tá? Então, esse ponto é um ponto muito importante que a gente tem que observar no USDT. Então, a semana a gente já fechou positivo, como eu falei para vocês. Eu estava querendo justamente ver essa configuração aqui. Ah, mas aqui também a gente tem uma concentração de volume, né? Vamos lá, vamos ver aqui no gráfico semanal. Eu estou acompanhando isso aqui com vocês agora, tá? Se eu pegar nessa pernada aqui e jogar para baixo, eu tenho certeza, espero não pagar minha língua, eu não fiz isso, mas eu tenho certeza que a maior concentração vai passar aqui, ó. Vamos ver se eu estou errado. É bem que é ao vivo, ó, nessa região, entendeu? Então, por mais que eu entenda que aqui nós temos uma concentração de volume e nós estamos justamente testando praticamente aqui os 50% dessa região, eu entendo que a maior concentração está aqui embaixo. Por quê? Por que eu falei que eu acreditava que estava aqui? Porque olha o tanto de barra vermelha que a gente tem no fundo e nesse caixote aqui é o tanto de barras que a gente tem. Então aqui a gente tem uma concentração de volume, beleza, nós temos. Mas as maiores concentrações estão aqui embaixo. Então por isso que eu falei para vocês que eu apostava que aqui seria a região de maior concentração de volume para o gráfico semanal
do SDT. Tá? É justamente por isso, porque a maior concentração está aqui. Então, é muito importante nós perdermos novamente essa região. Olha onde está batendo, tá bom? Olha onde está batendo a região de POC no semanal. Lá nos 4,27% de dominância. Tá? Então, fiquem atentos, porque o mercado ele pode fazer esse movimento, bater aqui e começar a subir. Esse é o pior cenário que pode acontecer com o Bitcoin. Então, tipo assim, ele vai dar uma falsa sensação de alegria, porque se o USDT ele faz isso, o Bitcoin faz isso, ele começa a subir, aí a galera vai ficar dizendo, opa, agora é lua e não sei o que e tal. Só que o Bitcoin ele pode fazer justamente essa armadilhazinha aqui, bater nessa região e começar a subir novamente. Beleza? E se o USDT faz isso, aí o Bitcoin tem que fazer o quê? Cair. Então, fica atento a esse padrão aqui, que eu sei que esse padrão é um padrão que ninguém vai falar para vocês aí, beleza? Poucas pessoas, eu acho, poderiam falar isso para vocês, beleza? Certo? Então, o Bitcoin, o que está acontecendo? Cara, o Bitcoin, agora, a curto prazo, né? O curto prazo, o que está acontecendo com o Bitcoin? O Bitcoin vem seguindo aquela linha de tendência de alta, de queda, né? A gente rompeu, teve tudo para ir para cima, bateu lá nos 109 mil dólares, ele chegou a 109.588, né? E aí veio caindo novamente. Nem eu acreditava que o mercado poderia vir buscar aqui essas regiões, porque, pô, o que eu acreditava, para quem me segue, era que o mercado ele viesse fazer um teste de oferta e começasse a subir novamente em cima da VW, né? É isso que eu acreditei, tanto que eu comprei nessas regiões aqui. Tanto que eu comprei nessas regiões. Não estou aqui dizendo que, não, eu acerto tudo. Não, eu errei, comprei nessas regiões aqui. Por quê? Porque eu acreditava que o mercado ia chegar nessas regiões, bater aqui e começar a subir, mas não foi o que aconteceu. Mas isso não vai fazer com que eu fique desesperado, né, galera? Até mesmo porque meu preço médio está muito bom. Como eu sempre brinco aqui com vocês. Meu preço médio está bom, eu posso fazer algumas barbaridades aqui no mercado. Mas, assim, no meu entender, eu fiz compras entre aspas, tá? Compras corretas, porque é justamente o padrão que eu sigo. É o padrão que eu sigo, justamente comprando nessas regiões onde tem volume, tá? Mas às vezes realmente não dá certo, como não deu, beleza? Então, a curto prazo aqui, o que acontece? A maior concentração de volume está passando aqui nessa região, beleza? A gente tem aqui o maior nível de POC aqui também nessa região. E o Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin? O Bitcoin agora ele está tentando vir buscar essa região. Então, o que pode acontecer? O mercado bater aqui e começar a subir. Olha só que interessante. Porque lá no SDT é o contrário, né? O Bitcoin aqui ele fez uma acumulação. Ou o contrário não, perdão. É a mesma coisa que está acontecendo no SDT, estou ficando doido. No SDT está acontecendo a mesma coisa, né? Só que lá é diferente. Que se o mercado lá ele sobe, o Bitcoin aqui cai. O que está acontecendo aqui, o que eu falo que é contrário, é porque o Bitcoin está aqui nessa situação, ou seja, nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. O USDT ele já saiu desse momento aqui, ó. Ele já foi lá para cima. O Bitcoin está tentando ir lá para cima. Então é isso que eu estou falando da armadilha. O mercado ele pode chegar a bater ali nos 93 e depois cair novamente, porque o USDT já está corrigindo aqui no máximo, ele tem que corrigir. Tá? Beleza? Então, assim, o Bitcoin ele está justamente aqui em um ponto bem bacana, mas olha só, a gente. Onde que está o maior volume aqui do Bitcoin, na verdade, assim, no OBV? O OBV tá vendo que essa linha laranja aqui, amarela, sei lá, acho que é laranja isso aqui. Ela tá vindo apontando para baixo aqui a média, então significa aqui que a média, né, quem está dominando ainda o mercado, continua sendo os vendidos ainda, né? Olha só a média apontando aqui para baixo. E olha onde está o Bitcoin, aqui o OBV do Bitcoin. Ele fez um fundo interessante ali no dia 28, depois ele fez uma armadilha, só que essa armadilha, se a gente for reparar mesmo, essa armadilha, ela pegou e teve uma diminuição, tá vendo? Do volume. Então, a gente teve um volume crescente aqui, certo? E agora a gente diminuiu esse volume. E esse volume que diminuiu, vamos ver aqui, ó. Esse volume que diminuiu, ele rompeu os maiores volumes, só que automaticamente voltou para cima. Então, aqui a gente pode entender que a gente tem aqui uma captura de liquidez aqui nessa região, né? Uma captura de liquidez aqui nessa região, e agora o OBV está apontando aqui para cima do último fundo, que é o relevante do dia 28. Então, para eu acreditar que o Bitcoin ele pode subir com força, sem levar em consideração lá o USDT, você já sabe o que pode acontecer com o USDT e com o Bitcoin.
Mas a curto prazo aqui o que acontece? Como é que eu ficaria feliz aqui com o Bitcoin? Não tem um azul mais forte? Acho que não tem um azul mais forte. Esse aqui talvez seja. Tá, o que, que poderia acontecer com o Bitcoin aqui para ficar tranquilo? É o Bitcoin sair desse meio que desse triângulo aqui, tá? Ele chegasse aqui, rompesse essa região, rompesse aqui essa região aqui também que está passando aqui e ficasse acima. Isso aqui me faria feliz no Bitcoin. Só que ao mesmo tempo eu teria que prestar atenção lá no SDT, porque pode acontecer aquilo que eu estou falando para vocês aqui. Eu vou deixar registrado esse vídeo aqui que eu estou falando para vocês, tá? Porque enquanto o Bitcoin ele continuar trabalhando dentro dessa linha de tendência de queda, estiver trabalhando abaixo da VW, não adianta. Ele pode subir aqui. Essa subida é uma subida que a gente chama de fake e começar a renovar os fundos novamente. É justamente isso que a gente não quer para o Bitcoin. Então, assim, a curto prazo, o Bitcoin, no mínimo, ele tem que romper essa linha de tendência aqui. No mínimo. E romper essa linha aqui também. Porque é a mesma coisa que vai acontecer. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês, né? Porque essa linha aqui, ela tende a fazer isso, ó. Ela tende a fazer isso, certo? E aí, o que, que acontece? O Bitcoin, ele precisa pegar aqui e romper. Ele precisa pegar aqui e romper. Ele não pode bater aqui e vir para baixo. Bater aqui e vir para baixo. Bater aqui e vir para baixo. Porque essa linha, ela serve como nível, aqui, ó, como nível de resistência, tá? Ela serve como nível de resistência. Então, por mais que o Bitcoin, né? Porque tem duas aqui, eu nem sabia. Então, por mais que o Bitcoin esteja aqui em um padrão interessante, porque esse padrão aqui é interessante para o Bitcoin, não vou mentir para vocês, não, é sim um padrão interessante porque a gente foi lá, capturou liquidez, a gente fez uma armadilha, o maior volume aqui da POC, ela está sendo rompida para cima, então, porra, é interessante sim, dá para fazer grana aqui comprado sim nessa região, mas a longo prazo aqui, cara, semanas e tudo, pode acontecer isso que eu estou falando para vocês. A gente tem que ficar bastante esperto com isso. Porque quando o mercado ele chegar nesse ponto aqui de 4,30, se chegar, esse ponto aqui é crucial para a gente, porque ele bate nessa região e começa a subir novamente. Então eu vou deixar isso aqui salvo para vocês, justamente para a gente discutir isso nas próximas semanas, de como é que vai se comportar o mercado. Ah, mas você está falando como se o mercado ele realmente viesse buscar os 4,19. Eu não sei se o mercado vai buscar os 4,19. Falta 3 horas e 32 minutos para fechamento. O fechamento, tudo indica que vai ser acima dos 5,21, o que é interessante, porque se o semanal fechar acima dos 5,21, a gente ainda tem chance para ir buscar novamente 5,81, o que faz com que o Bitcoin caia. Tá? Agora, se o semanal fechar abaixo do 5,21, a gente tem aqui na prática, né, na teoria, na verdade, buscar uns 4,59. E se o mercado buscar 4,59, aí sim o Bitcoin ele tem que dar essa esticada aqui para cima, para vir buscar 93, vir buscar 100 mil dólares. Tá? Então tem essa possibilidade. Mas assim, o Bitcoin ele está fazendo aqui um padrão interessante, sim. É um padrão bastante interessante para a gente aqui, mas vamos prestar atenção nessa volta aqui, tá? Porque essa volta, essa sensação aqui do mercado começar a subir com força, ela pode ser realmente aqui, pode ser uma armadilhazinha aqui nesse fundo aqui do STT, tá bom? Vamos ver aqui o gráfico semanal do Bitcoin, como é que tá a situação? Faz tempo que eu não vejo o gráfico semanal do Bitcoin. Ah, minha internet tá uma lerdeza, né, cara? Puta que pariu. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando voltar aqui, quando passar pro semanal, eu aviso pra vocês. Peraí. Voltando aqui, galera. Pô, eu tive que botar aqui, a internet pifou mesmo, tive que botar aqui do meu celular. Mas enfim, onde que nós estávamos? A gente ia pro semanal, né? Vamos aqui pro semanal. Um momento, não sei nem que porra é essa aqui. Vamos tirar aqui. Tá, então vamos ver como é que tá o semanal do Bitcoin. Olha só o semanal. O semanal ainda me deixa tranquilo, porque, olha só, o semanal, ele bateu justamente em um ponto muito importante, né? Ele bateu em um ponto muito importante. Agora vamos para as coisas boas, né? Vamos para as coisas boas. O Bitcoin, ele bateu justamente no gráfico semanal aqui, na DIF semanal, que estava ali nos 76 mil dólares, 66, para ser mais exato, 694,72. Então, ele bateu justamente nessa região. A gente tem um OBV totalmente positivo ainda, por mais que a gente perdeu esse último topo relevante. A gente bateu aqui justamente no nível
da VW e começou novamente a subir. Então, até o momento, nós estamos, deixa eu tirar isso daqui, até o momento nós estamos, né, ainda com, como é que eu posso dizer, força, né? Estamos tranquilos, né? Vamos dizer assim, pelo gráfico semanal do Bitcoin, porque o Bitcoin está batendo justamente num ponto muito interessante, que é justamente esse ponto lá da semana ali de agosto de 2024. Quem lembra que eu estava falando para vocês comprar Bitcoin aqui, porque poderia estar fazendo a onda 5? Vocês lembram disso? Está tudo aí no, aqui no YouTube, aqui, né? No nosso canal aqui, justamente falando que eu estava comprando Bitcoin mais nessa região aqui, porque poderia vir na onda 5, que seria ali nos 109.588, né? 588, não, na verdade era nos 109.728, foi isso, cara? Não sei, essa linha bem que já tá traçada já tem muito tempo e ela foi buscar fielmente lá naquela região, né? Deixa eu ver aqui rapidamente, que essa linha aqui já tá um tempinho aqui, né? Vamos mudar ela aqui para um amarelinho, para aqui, vamos aqui, com vermelho, ó. Eu falei que poderia bater 109.727,18. E essa linha aqui, ela não está marcada porque bateu lá, não. Ela está marcada desde aqui, ó. Desde aqui essa linha está marcada. E aí o mercado foi buscar 109.588 mil dólares. Quase era na mosca. Quase era na mosca. Beleza? Então, galera, é justamente isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, o mercado aqui no semanal, a gente teve bastante volume aqui nessas regiões, né? Fizemos nossa onda 3 aqui, a primeira onda, a segunda onda. A gente tem a terceira onda aqui, a onda complexa, a onda 4, aqui, né, a onda 5, finalizando o ciclo de alta. Eu falei isso para vocês, desenhei isso aqui para vocês, que agora a gente poderia fazer aqui um movimento em ABC, né, que era justamente aqui onda 1, onda 2, onda 3, para poder fazer o movimento de alta. Então, olha só como bate com aquilo que eu estou falando para vocês lá do gráfico do SDT. Porque o SDT ele pode fazer aquele movimentozinho lá interessante, vir aqui em cima, fazer o movimento de queda novamente, para fazer o ABC maior, para poder fazer o movimento de alta. Pode ser que isso aqui, né, seja isso que eu estou imaginando que pode acontecer aí ao longo dos próximos meses no Bitcoin, nos próximos meses, exatamente. Né? Porque aqui, quem sabe, né, vai ter primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda complexa, quinta onda, ou seja, aqui se encerra um ciclo, né, de alta. E agora nós temos aqui onda A, B, C, para pegar o movimento aqui para baixo, ou então para ter reversão total aqui, né? O que eu não acredito. Mas ainda estamos certo em cima de um ponto aqui que está segurando o Bitica aqui para ele não afundar mais. Mas será que esse movimento aqui ele vai acontecer? Eu particularmente não quero, né, galera? Que eu queria tirar aí essa grana quando chegasse ali em algum... Qual foi o valor mesmo que eu falei? Eu nem lembro, mas eu acho que está no... tá no mensal. Vou já mostrar para vocês, tá? Então aqui pelo semanal tá tranquilo esse movimento, tá? Pelo semanal tá tranquilo esse movimento, certo? Dito isso, vamos aqui agora lá onde eu falei que eu queria fazer 50% das minhas posições, né? BLX. Se eu pegar um BLX, geralmente BLX a gente gosta de olhar no gráfico mensal. E aí no gráfico mensal a gente consegue perceber aqui as nuancezinhas aqui, né? Olha só o que está acontecendo com o BLX. Então nós temos aqui ó, o Bitcoin quase chegando lá na região que eu queria, 132, galera, tá? 132 mil dólares seria que eu queria zerar algumas posições minhas. Não sei se 50% das minhas posições, tá? Não sei, não sei. Temos que ver aqui como é que o preço, né? Como é que o mercado vai se comportar se chegar nos 132.403,76. Mas aqui seria um ponto interessante para eu fazer aqui né? Minhas parciais aqui, né? Para quem está comprado lá dos 17 mil dólares, né? De 20 mil dólares, para quem sempre tem comprando nessas regiões, esse seria um ponto para mim interessante para montar algumas posições minhas, né? Então, para quem acompanha esse gráfico aqui sabe muito bem, né? O que eu falei desses ciclos aqui. Então, a gente teve muita dificuldade de romper o topo duplo de 2020, ele não foi o maior de 2020 foi aqui. Aqui foi só o topo duplo que antecedeu a queda. A gente passou aqui alguns meses aqui, ó, mês de maio,
A gente passou aqui também pelo mês de junho, tentando romper essa região, até que a gente rompeu. E agora a gente está vindo testar justamente o topo duplo de 2020 que derrubou o mercado. E aí, o que acontece? Ixi, eu vou limpar aqui. Aí o mercado, ele pode fazer justamente isso aqui, ó. Ele pode bater nessa região, como eu falei para vocês, e começar a subir novamente para vir aqui, romper e, quem sabe, vir buscar aqui o topo do halving de 2020. Aí ele batendo nessa região aqui, ou a gente retorna novamente para essa linha, batendo e vem aqui testar o topo, um pico máximo de volume do halving de 2016. Né? Aí é loucura, galera. Aqui o Bitcoin estaria muito disparado aí, viu? E se a gente romper essa região, seria perfeito. Será que isso aqui vai acontecer nesse ciclo? Provavelmente não, né? Mas aqui esse gráfico do BLX é um gráfico que eu fico observando aqui para os longos, aqui é até gráfico mensal, galera. Isso aqui é um gráfico bem, né, bem mais lá para frente. Então, assim, o que a gente consegue perceber aqui nesse exato momento é que o mercado ele está justamente vindo bater aqui nessa região que representa o topo de 2020 que antecedeu toda essa queda do Bitcoin. E nessas regiões aqui que a gente estava comprando Bitcoin, ó, nesse fundo aqui a gente estava comprando Bitcoin, né? Então o Bitcoin ele fez justamente esse rompimento, quem sabe só um teste aqui de oferta para poder pegar o embalo novamente, tá? Então isso aqui é um ponto interessante, tá? E pelo gráfico mensal, então pelo gráfico mensal a gente consegue perceber aqui ó, que é justamente nesse, cara, tanto o gráfico semanal, o gráfico semanal, o gráfico mensal, tá batendo aqui com aquela leitura lá do Bitcoin, né? Então aqui, se eu for pegar aqui os 50%, a gente já perdeu os 92, que é os 50% desse canal, e tá vindo aqui para baixo. Então será que a gente pode vir buscar 63 mil dólares? 63 mil dólares? E aí ficaria um pouco mais perigoso, né? Porque se pegar ali 63, a gente começa a entrar em uma margem ali para vir buscar regiões ali como essa região aqui, ó. Vamos ver onde é que está essa região? Se eu for pegar daqui para cá. Ah, não, a maior concentração está aqui, ó. Lá nos 15 mil dólares. Mas aí é loucura, galera. Aí é loucura. Aí eu não vou nem falar disso aqui, porque senão. Mas aqui, como tem concentração de volume aqui também, se eu fizer essa, cara, se eu fizer só esse movimento aqui, ó. Só aqui, eu tenho movimentos interessantes aqui, ó. Lá nos 39 mil dólares, que seria muita coisa. Mas 50% seria 44. Mas não é uma coisa que eu vou falar sobre isso agora, né? Até mesmo porque ainda está dentro do canal, então não tem muito problema, certo? Dito isso, vamos dar aqui um atualizar. Beleza. Certo? Ih, rapaz, que loucura foi essa aqui? Ah, é loucura, viu? Tirou toda a minha margem aqui, como assim? Oxi. Peraí, galera, peraí. Acredito não. Rapaz, bagunçou tudo aqui. A não ser que tem que ser aqui, ó. Rapaz, bagunçou tudo aqui. Cara, isso aqui me estressa, viu? Porque BTC é. Bagunçou, o gráfico bagunçou aqui no. Ah, não, acho que também acho que é por conta da. Ó, tá vendo? É por conta do meu. Do meu. Da minha internet, cara. Isso aqui é por conta da minha internet, não é pra bagunçar aqui, não. É, tá muito ruim. Eu vou tentar estabelecer aqui e já volto, galera. Pera aí. E aí, galera? Pô, voltou aqui. Eu pensei que, poxa. Mas enfim, até me perdi onde nós estávamos, mas tudo bem. Então, galera, o Bitcoin, como eu falei para vocês, está em uma situação aqui tranquila, pelo menos até o momento, né? Pode ver que a gente está aqui subindo, né? 85 mil dólares agora, 85.223. Então, teoricamente, lá o. Vamos ver aqui, ó. Teoricamente, o SDT. Vamos ver lá rapidamente. Teoricamente, aqui o SDT está caindo, né? Olha lá, ó, gráfico diário. E o SDT está caindo ali, tentando romper, fechar ali abaixo dos 5,21. Então, o rompimento abaixo do 5,21 aqui no gráfico diário do USDT abre margem para a gente vir buscar aqui, quem sabe, 4,91, que seria os 50% dessas regiões aqui, né? Então, se fechar abaixo dos 5,21, então tem mais segurança aqui para o Bitcoin a curto prazo, ele subir mais, tá bom? Se o preço fechar acima do 5,21 aqui, que é essa linha amarela,
Então, a tendência do SDT, ele querer vir buscar novamente regiões aqui de 5,51, fazendo com que o Bitcoin ele retraia mais aqui, ele fique para baixo dos 83 mil dólares, tá? Então, para quem quer se posicionar no Bitcoin, aqui sim é um grande ponto, tá? Levando em consideração tudo aquilo que eu falei do gráfico do SDT.D, o que pode acontecer com o Bitcoin, tá? Quando a gente chegar, se a gente chegar nessas regiões de volume aqui, que aqui para baixo, é 4,10 mais ou menos, tá? Mas isso aqui, deixa eu botar aqui menor para vocês entenderem aqui, ó. Vou botar semanal porque é melhor. Esse semanal diminui mais. Aqui, ó. Pronto, exatamente. Aí deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Aí eu boto 50%. Pronto, tranquilo. Então, se o Bitcoin, de fato, né? Deixa eu pegar aí. Cadê o Bitcoin, meu Deus? É porque eu troquei. Pois é, então o Bitcoin. Ixi, mas é porque pegou lá no outro, né? Não era para ter pegado nesse outro aqui, não. Vou botar isso aqui mesmo. Então, se o Bitcoin realmente, se isso aqui acontece com o SDT, né? Esse movimento aqui seria um movimento interessante aqui para o Bitcoin, para pegar assim, um ponto interessante lá no BTC, né? Se acontecer aqui com o SDT, na verdade. Então, aqui seria um ponto interessante. Só isso aqui, cara, dá uma margem de quantos por cento mais ou menos? Vamos ver aqui. Pegando desse ponto aqui para cá, seria mais ou menos ali, ó, 20%, 20,21% de queda aqui no SDT. Pá, isso faria um grande movimento aqui no Bitcoin, tá? Um grande movimento no Bitcoin. É que eu falei para vocês, pode ser que o Bitcoin aqui ele dê uma esticada, dê aquela falsa sensação aqui. E para mim, cara, enquanto não tiver tranquilo, rompendo essas duas regiões aqui, não tenho nem interesse de comprar Bitcoin, tá? Não tenho nem interesse. A não ser que em um desses movimentos para baixo, porque como eu já tomei ferro aqui umas duas vezes aqui em cima, então teria que acontecer o seguinte: em algum desses movimentos aqui, a gente pegasse uma barra de atividade profissional aqui, ó, bum, desse tamanho aqui. Aí sim, se o mercado ele cai e deixa uma barra dessa aqui engolindo todas essas outras aqui, vamos dizer que é nessa barrinha aqui, ó, aí, meu amigo, eu entraria no Bitcoin. Só que não foi o que aconteceu aqui. Por que essas barras são interessantes? Justamente porque elas que ditam as regras. Vamos aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Desse dia, 5 de agosto de 2024. O mercado caindo, fez uma barra de atividade profissional. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, dever de casa. Tu pega aqui ela, estende e bota nos 50%. 50% aqui testando. É aqui a grande chance de fazer uma compra nessa região aqui para poder surfar toda essa alta do Bitcoin. Então, para eu comprar Bitcoin, já que eu estou posicionado lá de baixo, no topo do mercado, eu teria que ter essa configuração aqui, tá? E quem me segue aqui sabe muito bem o que eu estava falando nessas regiões, que são regiões de compra para o Bitcoin. Então não faz mais sentido eu entrar no Bitcoin, já que eu estou posicionado aqui perto dessas regiões, tá? Então, para eu entrar no Bitcoin, por mais que a configuração aqui pareça uma configuração boa, eu teria que, no mínimo, essa barra aqui, no mínimo, ela teria que estar engolindo essas outras aqui. Teria que ser uma barra vermelha, fazendo o teste dessas regiões aqui, marcaria uma dívida para saber onde está o preço médio. Aí sim eu entraria comprado. Então, por mais tranquilo que pareça aqui, eu não faria essa compra no Bitcoin agora, tá? Por conta das minhas posições. Então, mas quem quer se aventurar aqui nessa região, né, tem em mente o que pode acontecer com o Bitcoin aqui no gráfico semanal aí do SDT. Nós temos outras coisas. Vamos dar uma olhada aqui nos o inglês. Vou ver aqui rapidamente como é que tá a situação aqui. Não, cara, não é com o inglês, não. Vou ver aqui no. Cadê você? Pronto. Mas eu acho que eu apaguei essa merda. Ah, tá aqui porque mudou o ícone, né? Mudou o ícone, galera. 44 minutos, eu vou fechar aqui já pra gente ver. Beleza, como é que tá os ETFs aqui, ó? Desde o dia 14 de março até 21, só compras aí, ó. Os ETFs aqui da tudo positivo, né? 32 mil dólares, 274 milhões, 209 milhões, 11 milhões, 165 milhões, 83,09 milhões de dólares. Então, do dia 17 ao dia 21, a gente tem bastante entradas positivas nos ETFs. Então, a gente pegou aqui um ponto, peraí. Então, a gente pegou aqui um ponto aqui, que era mais, não, é por aqui, ó. Que era, ó, desmanche total, todo mundo vendendo, vendendo, vendendo. E agora, desde o dia
desde o dia 14. Desde o dia 14 até 21, a gente tem aqui mais entradas positivas aqui no gráfico. No gráfico não, aqui nos ETFs, né? A gente pega aqui semanalmente. A gente não bateu aquele pico maior, foi 2,61 bilhões de saídas e a gente teve uma entrada de 3,38 bilhões aqui nessas regiões, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês aqui rapidamente aqui sobre o Bitcoin. Eu estou fazendo vídeos mais no final de semana, que está correndo um pouquinho a vida aqui, e aí eu tenho que ficar operando ouro, tenho que ficar olhando lá para o ouro como é que está a situação, né? Mas é isso, galera. Então, recapitulando tudo que eu falei, o Bitcoin está em uma configuração a curto prazo tranquilo, tá? Então, o Bitcoin aqui tem tudo para ele dar uma alavancada, mas levando em consideração o gráfico USDT, o mercado ele pode dar aquela falsa sensação, né, de uma retomada com mais força, mas ainda está muito abaixo dos níveis importantes aqui, que é principalmente essa linha de tendência e essa linha aqui do OBV aqui, né, que se chama VW. Então, enquanto a gente estiver trabalhando abaixo dessas duas linhas, qualquer movimento de alta para o Bitcoin ainda acho perigoso, tá? Ainda acho perigoso, por mais que a gente esteja aqui em uma região muito importante. Então, vamos observar aqui de perto o USDT, né, o Bitcoin, e, sem sombra de dúvidas, o USDT, porque isso é muito importante. Apesar que fechamos totalmente positivo para a gente, né? Mas aqui negativo para o USDT, porque a gente não rompeu a VW, então isso pode fazer com que o Bitcoin ele corrija um pouquinho mais forte, né, o USDT, para poder pegar o embalo novamente aqui para cima, tá? Então tem que ficar atento aí sim com o Bitcoin, beleza? Então, galera, é isso. Hoje foi uma análise um pouco mais técnica, 46 minutos de vídeo, mas eu queria passar isso para vocês, né? Porque são padrões que a gente está acostumado aqui no mercado, certo? Ah, outra coisa interessante aqui, vamos abrir aqui minha tela. Só um minuto. Beleza, aqui, ó. Vamos abrir minha tela aqui. Já já ó, o mercado está aberto. Estamos aqui no gráfico do ouro. O gráfico do ouro aqui está operando aqui já tem um tempinho. Mas eu não quero mostrar para vocês, eu quero mostrar o BTC. Então, ó, justamente o BTC, ele veio fechar aquele gap aqui, ó. Tá vendo? Justamente esse gap aqui que veio fechar aqui no Bitcoin. Então, a gente chegou aqui no dia aqui naquela semana, que eu tô gráfico semanal, né? 2 semanas negativas e agora a gente fechou 2 semanas positivas aqui, né? Acima dessa região. Então a gente vai buscar aqui um mínimo e começou a subir, o que todo mundo encara como totalmente aceitável aqui para o Bitcoin, né? Uma coisa legal para o Bitcoin. Outra coisa interessante também, ó, aqui a maior concentração de volume está aqui, ó. Se eu fosse seguir um FiMate aqui, né? A risca, aí fazia aqui outro canalzinho aqui, né? Que ele representaria mais ou menos aqui a que a gente chama de C1, rompimento do C1 aqui, stop aqui, e agora a gente está tendo a volta, né, aqui nessa região, e agora para tentar subir. Então, isso aqui é positivo para o Bitcoin, tá? Esse pontinho aqui é positivo para o Bitcoin, mas a gente tem que ficar bastante atento com isso, tá? Eu só queria mostrar isso aqui para vocês, porque a gente fechou o gap no gráfico semanal aí do Bitcoin, beleza? E daqui a pouco tem o ouro, né? O ouro a gente está de olho aqui, o Shao, né? Então já está tudo desenhado aqui para mim. Então aqui no gráfico de M15 daqui a pouco eu vou executar. Ainda não fiz as marcações, talvez eu nem faça, só quando abrir mesmo o gráfico, ó. Quem sabe a gente consegue pegar uma vendinha, porque eu acho que no gráfico de H1 eu já estou vendo aqui outras coisas. Mas é isso. Beleza, galera? Então espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem deixar no comentário abaixo. É isso. Bastante atenção com o Bitcoin e vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas aí. E lembre-se, Bitcoin só vai estar tranquilo mesmo, de fato, quando a gente romper essas duas linhas aqui. Enquanto estiver trabalhando abaixo dessas duas linhas, qualquer alta que tiver no Bitcoin ainda é um pouco preocupante, beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado. É uma análise um pouco mais técnica hoje, um pouco mais chata também, tem que admitir, mas é necessária. Tamo junto, até mais.